Mountain City é uma cidadezinha no estado do Tennessee, onde todos se conhecem e os raros acontecimentos rapidamente viram assunto de conversa. Aqui, raramente acontece algo que fuja do ritmo habitual da vida, mas uma história abalou este lugar até as suas fundações. Ela começou com uma família que parecia comum, para não dizer exemplar. No entanto, por trás da fachada de cuidado e amor, algo vinha se acumulando ao longo dos anos até que acabou vindo à tona da forma mais destrutiva possível. Ninguém poderia imaginar do que era capaz a garota aparentemente inofensiva da casa ao lado até que fosse tarde demais. Janelle Potter nasceu em 17 de janeiro de 1982, em um dos subúrbios da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Ela era a mais nova de duas filhas da família de Marvin e Barbara Potter. O pai havia servido anteriormente na Marinha e a mãe trabalhava como secretária em uma empresa comercial privada. A família levava uma vida comum, mas os métodos de criação na casa dos Potter desde o início lançaram as bases para problemas futuros. A filha mais velha, Christina, era 6 anos mais velha que Janelle. O relacionamento entre as irmãs era tenso e as razões para isso estavam em grande parte na forma como os pais interagiam com cada uma delas. Janelle nasceu prematura. Desde bebê, ela teve problemas de saúde e os pais passaram a tratá-la com cuidado excessivo. Eles concentraram toda a atenção na filha mais nova, protegendo-a em cada passo e permitindo praticamente tudo a ela. Ela não só não era punida, como também os pais faziam de tudo para que ela sempre se sentisse confortável e feliz. Desde cedo, Christina foi obrigada a ajudar os pais a cuidar da irmã, atender seus pedidos e suportar seus caprichos. Os pais esperavam que ela fosse obediente e incentivavam esse tipo de comportamento de todas as formas. Quando Christina começou a expressar insatisfação pelo fato de todo o seu tempo ser dedicado aos cuidados com a irmã, os pais reagiam negativamente, repreendiam e a puniam por isso. Com o tempo, Janelle tornou-se o centro da vida familiar. Os pais a elogiavam, chamavam-na por apelidos carinhosos, cercavam-na de atenção e faziam-na acreditar que era especial. Ao mesmo tempo, o controle sobre sua vida só aumentava. Eles faziam de tudo para protegê-la de qualquer coisa que pudesse se tornar uma dificuldade ou fonte de estresse. Isso levou Janelle a crescer isolada do mundo real, sem a oportunidade de aprender com os próprios erros ou tomar decisões por conta própria. Ela não enfrentava as consequências de suas ações, pois os adultos decidiam tudo por ela. Ao mesmo tempo, a filha mais velha praticamente desapareceu do campo de visão dos pais. Christina ficava em segundo plano. Apesar de ir bem nos estudos, praticar esportes e ter sucesso na dança, seus esforços eram ignorados. Os pais não demonstravam interesse pela vida dela e encaravam seus sucessos como algo natural. Ela se sentia invisível e desnecessária dentro da própria família. Assim, desde a infância, prioridades bem definidas se formaram na família Potter. A filha mais nova recebia toda a atenção, apoio e cuidado, enquanto a mais velha era deixada por conta própria. Isso se tornou a base para os acontecimentos que mais tarde abalaram toda a cidade. Desde muito pequena, a filha mais nova entendia bem que ocupava uma posição especial na família. Ela rapidamente percebeu que as mesmas regras não se aplicavam a ela como aos outros e começou a testar os limites do que era permitido. Aconteceu que esses limites simplesmente não existiam para ela. Janelle mentia regularmente e não enfrentava consequências. Se ela estragava ou quebrava algo de propósito, culpava a irmã mais velha, e suas palavras eram aceitas como verdade. Christina era punida sem que ninguém sequer tentasse entender a situação. Quando Janelle completou 10 anos, ela foi diagnosticada com diabetes. Depois disso, o cuidado já obsessivo dos pais ultrapassou todos os limites. Agora eles controlavam literalmente cada passo dela. O papel principal nisso era da mãe, Bárbara. O pai, na maioria das vezes, apoiava silenciosamente todas as decisões dela. Janelle não tinha permissão para brincar na rua, passear sozinha ou ficar sem supervisão, nem mesmo por pouco tempo. Com o início da escola, a menina começou a ter problemas nos estudos. Ela não entendia o conteúdo, não se esforçava e se comportava de forma passiva. Os professores a consideravam preguiçosa e desatenta. Os pais se recusavam a admitir isso e atribuíam tudo à saúde dela e ao tratamento injusto por parte dos professores.
Ninguém a repreendia pelas notas ruins. Na família, acreditava-se que os estudos não eram o mais importante. Janelle também não conseguia se dar bem com os colegas de classe. Ela frequentemente entrava em conflito, mentia, reclamava, provocava problemas e depois colocava a culpa nos outros. Os pais iam regularmente à escola, brigavam com os professores e exigiam um tratamento especial para a filha. Eles tinham certeza de que ela merecia uma abordagem especial e que os culpados eram sempre os outros. A maioria dos professores considerava Janelle uma criança difícil e extremamente mimada. Alguns até insistiam em sua suspensão ou expulsão da escola devido a frequentes ataques de histeria e crises. Mas os pais ignoravam todos os avisos. Para eles, a filha era perfeita, e todos ao redor eram culpados. A irmã mais velha, Cristina, terminou a escola com excelência, entrou em uma faculdade prestigiada e, ao mesmo tempo, arranjou um emprego para sair da casa dos pais e não depender deles. Os pais não prestavam atenção às conquistas dela. Toda a energia deles era dedicada aos cuidados com a filha mais nova. Cristina se cansou de ser constantemente culpada e, depois de se mudar, quase parou de se comunicar com a família. Com o tempo, Janelle tornou-se cada vez mais fechada e conflituosa. Ela não sabia se comunicar normalmente, comportava-se de forma egoísta, era irritadiça e explosiva. Quase sempre ela aparecia acompanhada da mãe, que aproveitava qualquer oportunidade para entrar em discussões e defender os interesses da filha. A família Potter causava irritação nas pessoas ao redor. Eles eram considerados estranhos. Alguns sentiam pena de Janelle, achando que a mãe havia lhe prejudicado com sua proteção excessiva. A maioria, porém, simplesmente tentava manter distância para não ter nenhum envolvimento com eles. Janelle terminou a escola com notas baixas. A possibilidade de continuar os estudos nem sequer era considerada. Bárbara lhe disse que ela não precisava se inscrever em lugar nenhum, nem procurar trabalho. Os pais providenciariam tudo o que fosse necessário. Isso era totalmente satisfatório para Janelle. Ela passava o dia inteiro em frente à televisão ou ao computador, e ninguém a limitava quanto a isso. Mesmo já adulta, os pais continuavam a mantê-la sob total controle. Ela não dirigia, não encontrava amigos, não saía para encontros e, na verdade, quase não se comunicava com ninguém. Ela não tinha experiência em tomar decisões. Ela sempre era guiada pela mão e lhe diziam o que fazer. Ela não entendia como era a vida comum e não imaginava que qualquer ação poderia ter consequências. Bárbara e Marvin explicavam tudo com o cuidado e as doenças da filha, mas a própria Janelle também não queria mudar nada. Ela estava satisfeita com tudo, nada era exigido dela, faziam tudo por ela e ela se acostumou com isso. Os pais a elogiavam constantemente e a protegiam de qualquer crítica. Em 2006, a família se mudou para Mountain City, uma pequena cidade no Tennessee com pouco mais de 3.000 habitantes. Era um lugar tranquilo e calmo, onde as pessoas se conheciam e tentavam viver em paz. A cidade parecia ideal para uma vida tranquila. Os Potters compraram uma casa arrumada em um bairro sossegado. Os novos vizinhos os receberam com interesse. Iam se apresentar, ofereciam ajuda, tentavam criar laços. Todos estavam curiosos para saber quem eram essas pessoas novas. No começo, tudo correu tranquilamente. Bárbara conheceu os vizinhos rapidamente e até fez amizade com alguns deles. No entanto, com o tempo, as pessoas ao redor começaram a notar estranhezas no comportamento de toda a família. À primeira vista, a filha adulta parecia educada, simpática, embora um pouco reservada. Mas se alguém ousasse discordar de sua opinião ou lhe fizesse uma crítica, ela imediatamente começava a gritar ou fazia um escândalo. A mãe imediatamente ficava do lado dela e a defendia, sem nem se aprofundar no motivo do conflito. O pai, Marvin, costumava frequentar bares e cafés locais, onde bebia muito e contava com prazer histórias sobre seu tempo no exército. As histórias soavam vívidas e heróicas, mas logo ficou claro que ele inventava muita coisa ou exagerava bastante. Apesar disso, as pessoas o tratavam com simpatia. Ela passou a ser chamada de contadora de histórias local. Janelle também tentou fazer amigos, mas não sabia como se comunicar com as pessoas. Então, ela decidiu chamar a atenção de outra forma. Começou a reclamar de problemas de saúde. Ela contava que estava gravemente doente. Mencionava várias doenças graves, inclusive câncer, e afirmava que os médicos lhe davam muito pouco tempo de vida.
As pessoas sentiam pena, pois era difícil acreditar que alguém pudesse inventar algo assim. Mas com o tempo, as histórias começaram a mudar. Janelle inventava novas doenças o tempo todo e ficou óbvio que ela simplesmente estava mentindo. Quando as redes sociais se tornaram populares, Janelle criou perfis em várias plataformas. Ela quase não saía de casa e passava muitas horas por dia na internet. Isso se tornou sua principal forma de se comunicar com o mundo exterior. Online, ela se sentia mais confiante e começou a construir ali sua vida inventada. Janelle preencheu suas páginas com fatos falsos, atribuía a si mesma hobbies interessantes, sucessos inventados e contava sobre uma vida agitada. Ela encontrava na internet fotos de festas, shows, eventos e postava em seu perfil, escolhendo propositalmente aquelas imagens em que era difícil distinguir os rostos. Ela editava as fotos, adicionava legendas, descrevia supostos acontecimentos e, às vezes, escrevia longos posts sobre noites inexistentes que pareciam verídicas. Aos poucos, Janelle conseguiu muitos seguidores, especialmente entre aqueles que não a conheciam pessoalmente. Para eles, parecia que ela levava uma vida ativa, viajava, se divertia, estava cercada de amigos. Ela enviava centenas de solicitações de amizade e logo acumulou vários milhares de seguidores. Seus posts recebiam muitos likes, comentários e elogios. Tudo isso lhe dava prazer. Em algum momento, ela percebeu que só faltava uma coisa nessa imagem inventada: uma história de amor. Então, ela criou mais uma conta, desta vez em nome de um homem. O esquema era o mesmo. Ela encontrava fotos na internet, editava e publicava. Esse perfil falso passou a ser como se fosse seu namorado. Ela publicava posts em nome dele, enviava a si mesma elogios e cartões, deixava comentários como se fossem dele. Muitos acreditavam que ela realmente tinha um namorado atencioso e romântico. Alguns até comentavam, dizendo como ela tinha sorte de ter um namorado assim. Além das redes sociais comuns, Janelle se registrou em um chat online local, que funcionava como um fórum. Lá, os moradores da cidade discutiam notícias locais, compartilhavam opiniões, escreviam anonimamente ou sob pseudônimos. Potter às vezes acessava esse fórum, mas quase não escrevia nada. Essa plataforma era menos interessante para ela. Ali, ela não podia inventar histórias sobre si mesma, pois os moradores locais sabiam quem ela era, e na vida real, ela não causava a mesma impressão que criava online. Janelle já tinha quase 30 anos quando, pela primeira vez em sua vida, apareceu uma verdadeira amiga. O nome dela era Tracy Grimmel. Ela nasceu em Mountain City, trabalhava em uma farmácia, era inteligente e agradável de se conviver. Graças a essa amizade, Janelle começou pelo menos um pouco a sair e conviver com outras pessoas. Elas iam juntas às compras, passeavam no parque, sentavam em cafés e conversavam ao telefone todos os dias. Os pais de Janelle não se opunham a essa amizade e até ficaram felizes por sua filha ter feito uma amiga. Tracy costumava frequentar a casa dos Potter e a família a recebia de bom grado. Janelle gostava dessa convivência. Pela primeira vez, ela não precisava despertar pena ou inventar algo para receber atenção. Tracy logo começou a apresentar Janelle aos seus amigos e parentes. A convivência deixou de se limitar apenas às duas. Agora, elas frequentemente se reuniam em grupo. Entre os novos conhecidos estava também o meio-irmão de Tracy, Billy Payne. Ele era jovem, educado, atraente e tinha um temperamento fácil. Graças ao seu excelente senso de humor, ele rapidamente se tornava o centro das atenções em qualquer grupo. Janelle ficou muito interessada nele. Pela primeira vez na vida, ela realmente gostou de alguém. Mas Billy não correspondia aos seus sentimentos. Ela não sabia flertar ou se comportar de maneira descontraída, então agia de forma insistente, exigia atenção e quando não a recebia, ficava irritada e reagia de maneira extremamente emocional. Esse comportamento o afastou. Ele achou a amiga de sua irmã estranha e começou a evitar contato com ela. Janelle começou a perseguir Billy de forma insistente, enviava mensagens pessoais para ele e estava constantemente nos mesmos lugares que ele frequentava. 1 mês e meio após se conhecerem, ele declarou oficialmente que estava namorando uma garota chamada Bella Jean e a apresentou aos amigos como sua namorada. A partir desse momento, ele praticamente deixou de aparecer no antigo grupo de amigos, passando todo o seu tempo livre com Bella.
Janelle, por sua vez, não conseguia aceitar que ele não a escolheu e começou a agir como uma adolescente mimada que não conseguiu o que queria. Ela exigiu que Tracy interferisse e separasse o irmão da nova namorada. Tracy se recusou, o que levou a uma briga entre as amigas. Mais tarde, começaram a circular rumores pela cidade sobre um possível casamento entre Billy e Bella. Todos comentavam o quanto eles combinavam um com o outro. Os moradores locais compartilhavam ativamente suas opiniões, até mesmo no chat da cidade. A maioria realmente ficava feliz por eles. Todos, exceto Janelle. Ela encarou isso como uma perda pessoal e começou a planejar sua vingança. Mais tarde, Janelle fez as pazes com Tracy e pediu a ela ajuda com sua vida amorosa. Ela concordou e a apresentou ao seu primo, Jamie Curd. Ele tinha cerca de 30 anos, trabalhava como programador e morava nas proximidades. Apesar da idade, ele era desajeitado socialmente e... ele era um pouco estranho e não fazia sucesso com as mulheres. À primeira vista, ele e Janelle poderiam combinar, mas ela tinha objetivos completamente diferentes. Janelle não pretendia construir um relacionamento sério com Jamie. Em vez disso, ela decidiu agir com astúcia. Ela o convidou várias vezes para sua casa, supostamente para que ele a ajudasse com o computador. Ao mesmo tempo, ela sempre dizia aos pais que ele era um excelente especialista, sem o qual ela não conseguiria se virar. Logo, Barbara e Marvin convidaram Jamie para ficar para o almoço, e depois disso ele passou a frequentar a casa deles com frequência. Depois de um tempo, Janelle confessou à mãe que gostava de Jamie e, após a aprovação dos pais, anunciou que agora eles eram um casal. A partir desse momento, eles começaram a aparecer juntos em todos os lugares. Na verdade, ela não sentia nada de verdade por ele, apenas esperava que isso despertasse ciúmes em Billy. Ela foi de propósito com Jamie ao jantar de família na casa de Tracy, esperando se mostrar de uma nova maneira. Mas tudo saiu do controle. Durante o jantar, Billy inesperadamente anunciou que ele e Bella iam se casar. Além disso, Bella já estava esperando um filho, e eles não queriam adiar o casamento. Para Janelle, isso foi um choque. Todas as suas fantasias e esperanças desmoronaram, e em vez disso, um cenário rancoroso e destrutivo começou a se formar em sua mente. Alguns dias depois, começaram a circular boatos ofensivos sobre Bella no grupo de bate-papo da cidade. Alguém escreveu que ela supostamente levava uma vida promíscua, tinha muitos casos, tratou-se de doenças venéreas e agora decidiu fisgar Billy usando a gravidez. Embora, na verdade, segundo o autor anônimo, nem sequer era filho dele. Obviamente, nada disso tinha qualquer relação com a realidade. Mas em uma cidade pequena, esse tipo de fofoca se espalha rapidamente. Alguém continuava trazendo esse assunto à tona regularmente, não deixando que ele se apagasse. Começaram os insultos, acusações e comentários hostis direcionados a Bella. Billy, apesar de todo o alvoroço ao redor, não acreditou em uma só palavra. Ele continuou apoiando Bella e tentou protegê-la do assédio. Quando ficou claro que as discussões na internet eram inúteis, o casal procurou a polícia e registrou uma queixa por difamação e perseguição. Naquela época, eles ainda não sabiam quem exatamente estava por trás de todo esse ataque. Embora os participantes do chat da cidade deixassem mensagens sob nomes fictícios, não foi difícil para a polícia identificar quem estava por trás das publicações ofensivas. Depois que ficou claro que era Janelle quem estava por trás da disseminação de mentiras sobre Bella, Billy e sua namorada registraram uma queixa e conseguiram uma ordem judicial proibindo Potter de se aproximar deles ou entrar em contato. Mas o caso não terminou aí. Tudo estava apenas começando. Janelle criou várias contas falsas em redes sociais, das quais começou a enviar mensagens ameaçadoras para si mesma. Depois, ela mostrou isso aos pais e disse que temia por sua vida, porque supostamente Billy e Bella planejavam matá-la. Os pais acreditaram na filha sem hesitar e levaram o caso à polícia. No entanto, durante a investigação, descobriu-se que todas as ameaças haviam sido escritas pela própria Janelle. Apesar disso, a mãe e o pai continuaram acreditando na versão dela e ignoraram as conclusões dos investigadores. O confronto entre Janelle e o casal contra quem ela guardava rancor se transformou em um conflito prolongado. Cada encontro casual na rua terminava em escândalo, insultos e acusações mútuas. Todas as partes recorreram repetidamente à polícia e exigiram a imposição de restrições ao contato. Isso continuou por quase um ano. Por fora, podia parecer que a tensão havia diminuído,
Na verdade, Janelle apenas mudou de abordagem e decidiu abandonar os conflitos abertos em favor da preparação para ações mais sérias. Mais ou menos na mesma época, a mãe de Janelle, Bárbara, começou a receber e-mails de uma pessoa chamada Chris, que se apresentou como funcionário da CIA. Ele afirmava ter informações sobre um suposto plano de assassinato contra Janelle, no qual estariam envolvidos Billy e Bella. Segundo ele, as agências de inteligência ainda não tinham motivos para prender o casal, mas a situação era muito séria. As mensagens começaram a chegar não só para Bárbara. Depois, Chris passou a escrever também para Marvin e Jamie. Ele assegurava que Janelle estava em perigo de morte e que, se não fossem tomadas medidas urgentes, ela poderia ser assassinada. O agente enfatizava constantemente que tudo deveria permanecer em segredo e que era inútil esperar ajuda da polícia. Em poucos meses, Chris conseguiu conquistar a confiança dos pais de Janelle e do namorado dela. Eles trocavam mensagens regularmente e discutiam como salvar a garota. Mais tarde, o agente informou que o casal supostamente estava procurando um matador de aluguel para se livrar de Janelle e que era preciso agir imediatamente. Ele enviou uma instrução detalhando exatamente o que precisava ser feito. Na manhã de 31 de janeiro de 2012, Marvin e Jamie chegaram à casa onde moravam Billy e Bella, junto com o filho deles de 8 meses, Tyler. A família ainda estava dormindo. Os homens entraram pela janela do primeiro andar e foram direto para o quarto. Marvin estava armado com uma pistola. Ele se aproximou da cama e atirou na cabeça de Billy a queima-roupa. Billy morreu na hora. O barulho do tiro acordou Bella. Sem entender o que estava acontecendo, ela correu para o quarto do bebê para proteger o filho. Mas os agressores foram atrás dela. Ela conseguiu pegar o filho no colo, mas levou 2 tiros nas costas. A jovem morreu na hora. Felizmente, a criança não ficou ferida. Após o crime, os homens deixaram a casa às pressas. Os vizinhos, ao ouvirem os tiros, chamaram a polícia. Os policiais chegaram rapidamente e encontraram uma cena horrível. Em um cômodo, o corpo de um homem com um ferimento de bala na cabeça. Em outro, uma criança pequena sentada ao lado do corpo ensanguentado da mãe. As evidências iniciais imediatamente levaram a polícia até os Potter. Considerando o antigo e aberto conflito entre as famílias, as autoridades rapidamente concentraram-se neles. A princípio, Bárbara e Marvin negaram qualquer envolvimento, mas após o interrogatório, contaram sobre as cartas do agente e sua participação. Eles também mencionaram Jamie, que, segundo eles, ajudava a proteger Janelle. A análise técnica dos endereços IP mostrou que as cartas do agente da CIA foram enviadas de um computador localizado na própria casa dos Potter. A remetente era a própria Janelle. Sua história desmoronou quando as provas técnicas vieram à tona. Apesar disso, ela continuou insistindo em sua versão, mas já ninguém acreditava mais. Todos os 4 foram detidos. Jamie aceitou um acordo com a promotoria e contou em detalhes como o assassinato aconteceu. Ele afirmou que acreditava sinceramente estar salvando Janelle e não sabia que o agente Chris era um personagem fictício. Ele foi condenado a 25 anos de prisão. Marvin Potter foi considerado culpado de duplo homicídio e condenado a 2 penas de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Bárbara foi condenada por cumplicidade e por acobertar o crime. Ela também foi sentenciada à prisão perpétua. A principal criminosa, Janelle, que estava confiante em sua impunidade e achava que havia enganado a todos, também foi enviada para a prisão pelo resto de sua vida. Ela planejou o duplo crime com antecedência e decidiu incriminar as pessoas mais próximas que confiavam nela cegamente.